Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a OMI, né, pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do meu conhecimento, né? Sejam muito bem-vindos à minha apresentação, né? A OMI designou que eu escolhesse um tema, né, para me falar sobre um tema variado, um tema qualquer, né? E eu escolhi um tema e antes de iniciar falando desse tema, eu vou iniciar falando só um pouquinho rapidamente de mim, uma apresentação sobre mim mesmo, né? Me chamo Alexandre Hermógenes, tenho 28 anos, sou casado e atualmente eu faço faculdade de Ciências Contábeis. Estou no último ano, vou concluir esse ano a Faculdade de Ciências Contábeis, 2016. Né? Tenho 8 anos de experiência na área de suporte, treinamento, consultoria e implantação de ERPs. Né? Tenho um tempo, né, já bem considerável de experiência na área, tenho conhecimentos em diversos ERPs, diversos módulos distintos também. Né? E atualmente estou buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Né? Por isso, a OMI está me dando essa oportunidade. Bom, como eu havia dito, a OMI ela designou que eu escolhesse um tema qualquer para me falar sobre nesse vídeo e nessa apresentação. Né? O tema que eu escolhi foi a tecnologia a seu favor. Então, nada melhor do que se falar em tecnologia a seu favor do que a própria Home Experience. Né? Então, eu escolhi a própria Home para falar disso, conheci um pouco, vi um pouco do programa de vocês, utilizei um pouco lá no site, conheci um pouco de vocês e por isso eu escolhi falar da própria Home, né, como a tecnologia a seu favor, e vocês vão entender o porquê durante essa apresentação. Né? Primeiramente, o que é mais interessante da OMI é a questão do layout que foi utilizado, né? E toda a questão do conceito de usabilidade que foi utilizado para se montar, no caso, o RP da OMI. Né? Então, como vocês podem ver, ele tem uma interface muito amigável, né? Como eu coloquei aqui, interface muito moderna e amigável, muito parecida com o layout utilizado no Windows 8 atualmente. Né? E é uma interface interessante porque você pode usar tanto no seu desktop quanto no seu tablet. Né? Você pode usar tranquilamente, né? Porque ele tem exatamente esses botões grandes, essa utilização de dashboards, né? Então deixa a questão da conceito de usabilidade muito bacana. Né? E além disso, unindo a questão do conceito de RP com o conceito de usabilidade, foi criado algumas funcionalidades muito interessantes que permitem que qualquer pessoa consiga utilizar o RP da OMI de uma forma muito fácil, realmente utilizando a tecnologia a seu favor, ao favor do usuário, do cliente da OMI. Né? Aqui eu coloquei algumas questões importantes no conceito de usabilidade. Primeiro, a interface 100% interativa ao usuário, que é o que eu achei mais interessante e com certeza todos os clientes que gostam da OMI, né, que realmente tem gostam bastante da UMI é exatamente por essa questão do conceito e da interatividade, da facilidade de você aprender. Né? Fácil visualização e entendimento, então a forma como é disposta todas as telas e todas as imagens facilita muito a utilização para qualquer pessoa, mesmo que seja leiga no assunto. Né? E a questão da autodidata, você pode ter o treinamento da OMI sem nenhum treinamento, se o cliente assim desejar. E a questão de instruções passo a passo também, que ajuda muito durante a utilização da RP, você utiliza as instruções passo a passo, que eu vou mostrar aqui adiante, que facilita a utilização e deixa aí com que um usuário que seja leigo do assunto consiga mexer tranquilamente. E o conceito de lista que eu achei que foi o mais inovador e o mais interessante aqui, que eu também vou falar adiante. Primeiro, eu vou falar aqui a questão das instruções do passo a passo, que é muito interessante. Veja aqui que você, a cada módulo que você acessa, no final eu vou entrar rapidamente lá só para vocês entenderem como é que funciona. Cada módulo que vocês acessam, você tem aqui as questões dos passo a passos e eles já são dispostos de uma forma que você consegue ver o que vem primeiro e o que vem depois, para não ficar informações de fora, para você não fazer coisas antes de outras. Então você tem primeiro a questão dos cadastros, cadastro de cliente, a questão dos cadastros de saldos iniciais, e aí sim você tem a questão do contas a pagar, contas a receber, as baixas e as conciliações, até que você chega nos relatórios. Aqui é um exemplo aqui do próprio questão do módulo de finanças. Né? É o que nós temos aqui
como exemplo. E, finalmente, aqui a questão mais interessante, que é o conceito de lista que foi utilizado. Também, aí eu utilizei aqui o módulo de serviço, só para dar um exemplo prático. O que é mais interessante aqui nesse ponto? É que você tem, de uma forma muito simples de visualizar e até mesmo de trabalhar, em que se você visualizar aqui, você tem os registros cadastrados aqui, no caso, nesses quadrados, nesses pequenos quadradinhos, você tem os registros e as tarefas do seu dia a dia, ou seja, os processos, eles são divididos por coluna. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse cerealista de alimentos, que eu estou aqui no módulo de serviço, então seria um serviço para esse cerealista de alimentos de R$ 7.000, por exemplo. Tá, aí eu tenho aqui um Equiserve Informática, que também é um serviço que está no processo de ordem de serviço, ou seja, ele ainda foi cadastrado, mas ainda não foi executado. E você tem aqui a tarefa de execução, a tarefa executada, a tarefa faturada, ou o processo para faturar e o faturado já. O que é interessante? Com esse conceito de listas, você pode pegar facilmente uma ordem de serviço que ainda não foi executada ou ainda não foi faturada e você joga ela para algum desses processos aqui, como por exemplo o processo em execução, que é o que eu estou colocando aqui. E aí ele já vai atualizar todos os demais dashboards com relação a serviço executado ou em execução, conforme o processo que você coloca aqui. Isso é o que torna a questão do homem muito mais interessante e simples de mexer, né? Sem muitos cliques. Ele facilita bastante a sua vida nesse sentido. O módulo Finanças aqui, para dar um exemplo também, o que é mais interessante aqui nesse ponto do módulo Finanças? É que você, obedecendo o mesmo conceito, você tem aqui materiais de escritórios, compras de mercadorias para revenda, compra de mercadorias para revenda também em bancos distintos, e aqui do lado direito você tem aqui os bancos e os saldos. Quando você pega e joga um desses pagamentos pendentes para a área de simular pagamentos, ele vai pegar e vai atualizar para você os saldos aqui e vai simular para você como que vai ficar esse saldo se você pagar determinada conta. E também permite que você pegue qualquer uma dessas contas e mude o banco, né, dessa conta com poucos cliques, e você simula novamente, aí você consegue simular em outros bancos. E aí, se você tiver de repente com um saldo negativo após simular esse pagamento, você pode trocar o banco e usar um banco distinto, um banco diferente. Isso é o que é o bastante bacana, e tudo isso em tempo real. E a questão do resumo da saúde financeira da empresa, aqui dentro desse resumo aqui do próprio módulo de finanças, é uma das telas mais bacanas e interessantes de visualizar. Porque você tem aqui todo como que está a posição e a saúde financeira da sua empresa hoje, atualmente. Como que está aqui os saldos das suas contas hoje, o que você tem a pagar hoje, o que você tem a receber hoje, tudo aqui nesse resumo fácil e tranquilo de visualizar. Fora todos esses recursos que eu mostrei até então, você tem uma centena de outros recursos, demais recursos. Fora as instruções passo a passo, você tem diversos relatórios gerenciais que você pode gerar com poucos cliques, você tem cadastramentos facilitados, você tem gráficos de fácil exibição muito interessantes também, pesquisa online de clientes e fornecedores em sites como Google e Cefaz. Então você coloca de repente um CNPJ do seu cliente, ele já pesquisa no Google ou já no Cefaz para facilitar o cadastro, porque ele já traz as informações. Leitura e gravações de informações a partir de códigos de barras também, esse recurso é bastante interessante. Exportações para diversos formatos, como Excel, PDF, HTML, entre outros. E a exportação para diversos softwares contábeis. O que é interessante nessa exportação aqui? É porque facilita a sua integração com a contabilidade. Isso dá menos trabalho para a sua contabilidade. Por quê? Normalmente as contabilidades elas acabam cobrando pelo nível de trabalho que elas têm com a empresa. Então, quanto mais informações elas têm para processar, com certeza mais caro é o que você vai pagar para a sua contabilidade. Então, com essas exportações para diversos softwares, você facilita a vida da sua contabilidade e automaticamente você pode até diminuir os custos que você tem com a própria contabilidade. E muitos mais recursos, né? Fora isso, a OMI Experience ela é homologada pelas principais entidades do setor, como Sescom SP, Sescom GF, Sescom PB, como vocês podem ver aqui, e todos os demais setores aí realmente já tem o OMI homologado pela quantidade de clientes que existe, né, trabalhados hoje e utilizados também, né? Então, o convite aqui que eu tenho é que você, que ainda não conhece, mas se você se interessou,
por conhecer a OMI, que você vai ter um custo-benefício muito bacana e você ainda pode utilizar por 14 dias de forma totalmente gratuita. Eles permitem, eles confiam tanto, a OMI confia tanto no sistema e no ERP que eles têm, que eles disponibilizam para você utilizar por 14 dias. E lá você tem módulos de demonstração, é só você acessar o link que está aparecendo aqui na sua tela, omi.com.br/experimente, né? E você vai ter a opção aí, fazer um cadastro bem rápido, e aí você já pode começar a utilizar. Aí eu vou até mostrar aqui rapidamente para vocês aqui, ó. Eu já inclusive fiz um cadastro, você vai colocar seu e-mail, seu nome completo, sua empresa, a senha, tranquilamente, né? Você vai clicar aqui para entrar e ele vai já te dar a oportunidade de você dar uma mexida bacana aqui, você conhecer um pouco mais da OMI, tá vendo? Rapidamente ele entra, uma internet banda larga básica, você já consegue mexer de uma forma bem tranquila e fácil, né? Então vamos entrar aqui no módulo Finanças rapidamente, só para vocês entenderem como é fácil utilizar. E vou aqui simular a questão do baixa de contas a pagar, como eu tinha falado anteriormente. Ele ainda tem as dicas que aparecem aqui, como vocês podem ver, né? E a gente vem aqui, por exemplo, ó, no passo a passo, vamos aqui para o baixa de contas a pagar, para vocês verem como é fácil, é o que eu estava dando exemplo lá. Né? Ele sempre apresenta essas dicas aqui para facilitar a vida do usuário também. Então, por exemplo, eu tenho aqui a conta compra de mercadorias para revenda. Tá vendo? Eu tenho um saldo aqui no Banco Bradesco de R$ 64.414. Se eu pegar e simular esse pagamento de R$ 654, vocês vão ver que eles vão fazer a simulação aqui, ó. Ele já te dá um saldo prévio de como que vai ficar essa conta. Então, se de repente o limite ficar negativo, você fala, pô, não posso pagar por esse banco. Você pode vir tranquilamente e fazer, dar 2 cliques aqui em cima, e aí você vai fazer a alteração do banco. Você altera para um outro banco que você queira pagar, do Bradesco ou para o Caixinha, por exemplo, e aí você consegue já gravar essas informações aqui. E aí ele vai voltar para a tela anterior e aí você consegue simular o pagamento novamente. É muito fácil, muito tranquilo de mexer, muito bacana, tem muito mais recursos, né? Com certeza aí, se tivesse mais tempo no vídeo eu ia ficar aqui falando de diversos outros recursos que o software da OMI, esse RP fantástico tem, né? E se você mexer aqui você vai encontrar muito mais coisa bacana, né? Então eu espero aí que vocês tenham gostado, né, da apresentação, né? E o que eu convido vocês é para que vocês venham crescer conosco, juntamente com a OMI, né? E agora eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela apresentação e tudo de bom para vocês aí. Espero nos vermos em breve. Até mais. Tchau, tchau.